Vamos então para o quadro de segurança pública aqui no Bom Dia Litoral dessa terça-feira. Se é terça-feira, é dia de recebermos a visita aqui no estúdio da TVCI do delegado Nilson Diniz, especialista em segurança pública, também vereador aqui na cidade de Paranaguá. Doutor, muito obrigado pela sua participação no BDL dessa terça-feira e já inicio a nossa conversa perguntando sobre a importância da população ajudar os órgãos de segurança. A gente acabou de ver aqui a solução de um crime que aconteceu porque denúncias foram realizadas para a Polícia Militar. E aí, eu já estendendo essa participação da população para todos os órgãos de segurança. É fundamental que as pessoas que têm informações sobre autores de crimes aqui no litoral paranaense, essas pessoas denunciem esses casos através dos canais de denúncia. Muito bom dia. Bom dia, Pierre. Com certeza, a participação do cidadão parnanguara é de suma importância para o sucesso das investigações. Às vezes nós temos uma linha, mas não temos, por exemplo, a identificação dos suspeitos. E às vezes uma denúncia anônima acaba esclarecendo essa identificação e possibilitando que de fato ele seja responsabilizado. Aproveitando essa brecha, nós temos aí o WhatsApp da Polícia Civil, que é o 34203612. Nós temos o serviço de narcodenúncias 181, que embora seja de narcodenúncias, você pode denunciar qualquer tipo de crime. E essa denúncia ela é analisada por um analista e encaminhada para a subdivisão ou para o 9º Batalhão da Polícia Militar. Mas é muito importante que a população participe, porque nós sabemos que a segurança pública ela é um dever do Estado, mas ela é responsabilidade de todos. Doutor, semana passada a gente falou aqui no Bom Dia Litoral sobre a solução, sobre o encerramento das investigações do triplo homicídio que aconteceu aqui recentemente no bairro Vila Ruth, aqui na cidade de Paranaguá. Um casal e uma filha de 2 anos foram brutalmente assassinados, o casal com participação no crime organizado aqui no litoral do estado. E aí, agora tem imagens então dessas pessoas que teriam cometido esse crime, das pessoas que são acusadas do crime, fugindo da residência, é isso? Exatamente, é o momento que elas deixam o local do crime. E foram imagens, obviamente, que ajudaram muito a Polícia Civil a traçar sua linha de investigação. Vamos acompanhar então as imagens dessa fuga, do momento em que os responsáveis pelos crimes fogem da residência. Na verdade, daqui a pouquinho, então, a gente traz essas imagens. Enquanto isso, a gente conversa sobre esse caso ainda, doutor. Então, agora, através desse trabalho de investigação da Polícia Civil, o caso, no que diz respeito da esfera da polícia, dos órgãos de segurança, o caso foi solucionado. Agora ele está na Justiça e cabe à Justiça julgar a culpa dessas pessoas, é isso? Exatamente, né? Eu acabei relatando já esse inquérito, né? Concluindo esse inquérito. Esse inquérito agora se encontra em posse do Ministério Público, que vai ofertar a denúncia. Aí vai se instaurar a relação processual. A gente passa daquela fase investigatória para a fase realmente da ação penal, onde essas pessoas vão ser processadas e julgadas. Se encontra, é muito bom deixar bem claro que essas 4 pessoas, elas se encontram presas, 3 já se encontravam por outros fatos. Uma foi capturada recentemente, logo após a expedição dos mandados de prisão. Então, todas estão presas por força de mandados de prisão preventiva. Já demonstraram extrema periculosidade, então não creio que haja qualquer motivo idôneo para que essas pessoas sejam soltas antes da eventual condenação. Todas as 4 pessoas, bem, 3 sim, porque já estavam inclusive presas. A 4ª pessoa apontada como participante desse crime também já tinha passagem pela polícia? Já, também tinha passagem pela polícia. Essa 4ª pessoa teria sido a responsável por levar os executores até a residência do casal. Por meio de elementos testemunhais, imagens de câmeras, conseguimos traçar essa dinâmica do crime e entender que realmente essa 4ª pessoa também contribuiu, né, para que houvesse a execução do casal e da criança. Já temos imagem, então, do fuga?
Entendi. Não, a gente ainda está tentando solucionar um probleminha técnico que aconteceu. Assim que as imagens estiverem disponíveis, a gente coloca aqui para ilustrar a nossa conversa, a entrevista, o quadro de segurança pública. Doutor, ainda falando sobre essa situação que aconteceu aqui, mas na verdade já os desdobramentos desse caso. A gente teve um período, principalmente ali no início do ano, com várias ocorrências, com vários crimes relacionados à briga de facções criminosas que lutam pelo tráfico de drogas aqui no litoral do estado. Depois teve uma queda muito em resposta às operações policiais, então foram várias operações aqui no litoral do estado que conseguiram sufocar a participação dessas organizações criminosas. Posteriormente, mais uma elevação, não na mesma proporção do início do ano, mas teve de novo um crescimento no número de casos relacionados ao tráfico de drogas e agora nova queda. Essa queda, porque praticamente nas últimas semanas nenhum caso, nenhum homicídio relacionado ao tráfico de drogas aqui, não com tanta evidência no litoral do estado. Isso se dá à prisão dessas 4 pessoas, 2 já estavam presas antes do crime, uma foi presa depois do crime por outro motivo e a 4ª pessoa posteriormente foi presa por causa desse triplo homicídio. Essa nova calmaria, vamos chamar assim, no litoral paranaense, se dá também por causa da prisão desses 4 membros? Não dá para atribuir somente a esse fato, tá, Pierre? É um fato importante? Realmente porque foi um homicídio, um triplo homicídio de repercussão. Então, a partir do momento que essas pessoas elas são presas, isso gera o que a gente chama de fator inibitório. Né? Os demais delinquentes, os demais integrantes dessas organizações, eles sabem que se praticarem o homicídio, de quem quer que seja, vai ser responsabilizado. Vão poder pegar uma pena aí que varia de 12 a 30 anos de prisão. Então, mesmo aquela pessoa que é inveterada na prática de crimes, né, que usa isso como meio de vida, ela também não quer passar grande parte da vida dela presa. A partir do momento que se tem aquela sensação de impunidade, obviamente a tendência é que os índices criminais subam. Mas agora, com uma atividade maciça da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, inúmeros executores presos, outros até mortos em confronto com a Polícia Militar, isso realmente inibe os demais integrantes desses grupos criminosos. Doutor, a gente agora, inclusive com o pessoal de casa, vai acompanhar então aqui no touch da TVCI as imagens lá das pessoas apontadas como responsáveis pelos crimes fugindo da residência. Então são essas 2 pessoas aí, as 2 pessoas que participavam do mesmo grupo criminoso da Kailane e do Jonathan e que teriam praticado esse homicídio, é isso? Na verdade, tem uma situação bem peculiar. Seriam essas pessoas, de fato, que estavam no interior da residência, mas o casal, eles eram conhecidos por não tomar tanta partida, nem de um grupo, nem de outro. Entendeu? Então, isso gerava até uma animosidade dentro dos próprios grupos. Eles eram pessoas que se dedicavam à atividade exercida por eles, mas não eram fiéis a determinada parte do crime organizado de Paranaguá. E isso gerava esse conflito, principalmente na região da Vila Ruth, que era uma região que já era almejada por outras pessoas em razão da intensa atividade do tráfico de drogas. Eles tinham uma queda realmente por determinado grupo criminoso, mas não eram, como eu posso dizer assim, vulgarmente fiéis a esse grupo criminoso. E isso gerou, inclusive, essa discussão toda no bojo da organização. Hoje, a Polícia Civil, ela planeja ou ela já realiza algumas operações ali na região da Vila Ruth, exatamente para não deixar que outra organização criminosa cresça na região? Na verdade, Pierre, essa ação de repressão ao tráfico de drogas, ela já acontece ininterruptamente o ano todo, seja pelos órgãos de polícia repressiva, Polícia Civil, ou os órgãos de polícia ostensiva preventiva, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar. Então essas ações não vão parar, mas o importante é que cada ato da organização possibilite uma reação imediata do Estado. Então é importante que essas pessoas que praticam crimes, principalmente os crimes contra a vida, eles sejam responsabilizados imediatamente. É isso que buscamos. Nem sempre conseguimos na velocidade que a sociedade exige, né? Mas a Polícia Civil caminha hoje, sim, com índices bastante satisfatórios para a elucidação desses homicídios.
Doutor, a tua área de atuação é a cidade de Paranaguá, mas você, como especialista em segurança pública, vai poder falar facilmente sobre esse caso Lázaro que aconteceu ali no estado de Goiás, que mobilizou aí uma força-tarefa para poder prender o Lázaro, um criminoso acusado aí de vários homicídios, de crimes horríveis no centro-oeste do país e que acabou morto ontem por uma operação policial. Foram 20 dias de buscas para prender o Lázaro. Como o senhor avalia o trabalho dos órgãos de segurança para poder realizar essa prisão? E na sua avaliação, esses erros cometidos que os órgãos de segurança já falaram, inclusive, que erraram em alguns momentos, tiveram mais acertos do que erros, mas que eles também cometeram alguns erros, esses erros vão servir para poder ajudar a desenvolver novas técnicas de busca e prisão de pessoas acusadas de homicídios? Sim, com certeza, PR. Tem que levar em consideração aí várias circunstâncias, né? Na verdade, ficou evidente que o Lázaro teve ajuda de outras pessoas durante esses 20 dias de fuga, recebendo inclusive alimento, local para dormir. Era uma região que era do domínio dele, ele conhecia aquela mata, ele sabia como andar, se deslocar sem deixar rastro. Ele, pelo que ficou evidente aí, até assistindo as matérias acerca do tema, ele se deslocava por meio de riachos para não deixar vestígios de onde ele estava passando. E, de fato, 20 dias fugindo de um cerco policial, era óbvio que ao final ele não ia se entregar. Ele já deixou aquilo bem claro, era uma pessoa que ostentava extrema periculosidade. Na verdade, ele se tornou conhecido por matar uma família inteira em Ceilândia, né, no Distrito Federal. Então, uma pessoa que o fim já caminhava para que fosse a sua própria morte. Os órgãos de segurança pública fizeram o que tinha que ser feito. Na verdade, o poder público não se quedou inerte, mobilizou aproximadamente 270 policiais, né, nesse cerco a ele, porque tinha conhecimento que ele ostentava essa extrema periculosidade e que ele estava no ambiente dele. Uhum. Erros acontecem em qualquer ação policial, né? Em qualquer profissão você comete erros. Infelizmente, os erros cometidos pela polícia, eles saltam aos olhos, né? Eles podem até culminar com a morte de alguém, mas avaliando a operação ela foi muito bem sucedida, porque realmente acabou, o fim era a captura dele, mas se ele reagiu, obviamente o Estado tem que também impor uma reação na mesma proporção. Então, avaliando essa operação, não tem como não dizer que não foi um sucesso. É uma pessoa que hoje não vai oferecer mais risco à sociedade. Na sua avaliação, a cobertura da imprensa, que ficou amplamente cobrindo o caso nos últimos dias, atrapalhou a polícia na captura do Lázaro? Pode até atrapalhar, mas é necessário, né, PR? A informação ela tem que ser levada, isso aí você não pode dissociar, né, uma ação policial, algo de tamanha repercussão, com a divulgação dessa informação. Mas é óbvio que ele tinha ciência dos passos da polícia, né, como é que estava caminhando esse cerco policial, porque, como eu te falei, ele teve ajuda de outras pessoas, ele teve acesso à informação. Mas também dizer que atrapalhou é um pouco complexo, né? Como é que a imprensa ia se manter silente diante de algo de extrema repercussão? Não tem, você tem que saber trabalhar, usar a imprensa ao seu favor, né? E não entender que a imprensa é uma inimiga. Então a informação, se ela for bem utilizada em qualquer investigação policial, a gente já trabalha junto há muito tempo, né? Ela acaba sendo muito útil, inclusive para a Polícia Civil. Você acredita que o fato do caso Lázaro ter recebido tanta repercussão pode fazer com que algumas pessoas se inspirem no Lázaro, que pessoas tentem cometer crimes e tentem se embranhar em matas? Você acha que pode servir de exemplo ou, na sua avaliação, isso aí, se acontecer, vai ser porque essa pessoa ela tem algum tipo de distúrbio? Com certeza ela tem algum tipo de distúrbio, né? Mas se ela seguir ele como exemplo, é porque ela está almejando morrer também, porque o fim foi esse, né? Então não tem como dizer que alguém em plena consciência vai querer seguir um exemplo desse, né? Aí, realmente, se ela quiser a morte, abreviar seu tempo na Terra, obviamente que ela vai seguir esse caminho. Mas não acredito que ninguém assistindo essa fuga de uma pessoa realmente incompatível com qualquer convívio social, ela vai querer se espelhar nessa pessoa. Vamos nos espelhar aí nos policiais que participaram dessa operação, nos profissionais que trabalham exercendo suas funções, mas, pelo amor de Deus, né? Seguir criminoso, isso aí é inconcebível. É inconcebível, mas acaba acontecendo, né? Acontece. Principalmente em comunidades mais carentes, né? Infelizmente acontece, né? A gente já conversou muito sobre isso. Onde o poder público ele não se faz tão presente, as crianças, principalmente os adolescentes, eles acabam tendo como exemplo o traficante.
né? Porque o traficante é aquele que vai ostentar uma arma longa, vai ostentar o melhor tênis, a roupa. Algumas mulheres vão cercar esses traficantes e aquela criança que cresce naquele núcleo, ela vai ter ele como referência. Por isso que eu falo, principalmente na Câmara, que é muito importante que o poder público entre nessas regiões carentes, o esporte entre nessas regiões carentes, para que essas crianças tenham de fato referências positivas e não se espelhem aí nesses marginais. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua participação no BDL dessa terça-feira. Até a próxima semana. Até terça, Pierre.